Cumprimento a amada igreja, que a santa e gloriosa paz de Jesus Cristo, amém? Cumprimento os irmãos também no canal no YouTube, com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprove, Senhor, essa noite estarmos aqui para glorificar o teu santo nome. E agora é o momento do Senhor falar com as nossas vidas, através da sua palavra, que é escudo e broquel. Peço que os amados irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Ruth. Livro de Ruth. Josué, Juízes, Ruth. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Está no telão também? Colou? Livro de Ruth, a partir do capítulo 1, no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e o nome dos seus 2 filhos, Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma, Orfa, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma na casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso para cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: tornai minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ou ainda que tivesse filhos, esperá-lo-ís até que viessem a ser grandes? Deter-vos-ís por eles sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse porém Ruth: não me instes para que te abandone e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, a me separar de ti. Louvado seja o nome dos seus irmãos, pode estar se assentando, glorificando o nome do Senhor Jesus, aleluia. Amados irmãos, essa breve passagem, que é o livro de Ruth, ela vai nos relatar a história de 2 mulheres que pela fé alcançaram a promessa do Senhor. E uma delas, como nós já conhecemos aqui, que é o nome do livro, é chamada Ruth. Mas para nós entendermos esse contexto em que se encontra essa família, nós temos que voltar lá para o primeiro versículo, onde vai dizer que: e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Talvez você seja novo ou entrou aqui pela primeira vez, não conhece ainda, não está contextualizado no Evangelho.
mas eu vou fazer um resumo bem breve aqui para você. A palavra do Senhor lá atrás, no livro de Gênesis, vai dizer que o Senhor ele chamou um homem, e esse nome é Abraão. Deus chama Abraão e promete a ele que dele sairia uma multidão de nações. Diz para ele que dele sairiam povos, e que sua descendência seria como a areia do mar e como as estrelas do céu. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor cumpre essa promessa na vida de Abraão, através da vida de Isaac, o seu filho. Então Abraão gerou Isaac. E Isaac, o Senhor também cumpre a sua promessa na vida dele, gerando Jacó. E de Jacó nós vamos ver em toda a história da palavra do Senhor, que Jacó teve 12 filhos, na qual esses 12 filhos vieram a se tornar as 12 tribos de Israel, que se dispersaram pelo mundo, mas ficou ali, dividido em 10 povos e 2 povos. Nós podemos ver que ficou 10 tribos de um lado e 2 tribos do outro. Porém, essas 10 tribos que seguiam aos reis maus da tribo de Israel, eles começaram a se dispersar, o próprio Senhor dispersou eles, porque eles estavam andando em desobediência à palavra do Senhor. Então, nós podemos ver que somente restaram a casa de Judá e a casa de Benjamim, que se formou a casa de Judá. Por isso o nome judeu, que nós conhecemos, o povo judeu, porque o povo foi dividido. 10 tribos se dispersaram e 2 permaneceram. E dessas 2 que permaneceram, nós vamos ver que o Senhor, depois ali de Moisés, quando o Senhor livra o seu povo ali do Egito, leva eles para o deserto. No deserto trabalha com eles durante 40 anos. E após os 40 anos do deserto, o Senhor, ele coloca Josué sucedendo ali Moisés. A palavra do Senhor vai dizer que Josué, agora ele vai guiar o seu povo adentrando a terra prometida, aquela promessa que o Senhor havia feito anteriormente. Então nós podemos ver, irmãos, que quando Josué, ele estava vivo, todo o povo obedecia à voz do Senhor. Todo o povo ainda estava atento àquilo que Moisés havia ensinado. Tanto que o povo disse assim para quando Josué foi assumir a posição: conquanto que o Senhor seja contigo, assim como foi com Moisés, nós te ouviremos, nós obedeceremos aquilo que tu falar, desde que o Senhor seja contigo. E aquele povo obedeceu a Josué. Mas como todo homem passa, todo homem em pó é erva, Josué veio a falecer como eu e você. E nessa época o povo parece que ficou um pouco disperso. O povo parece que se esqueceu de onde o Senhor havia o tirado. O povo parece que havia se esquecido que o Senhor livrou eles com grande mão, com mão forte da terra do Egito. Mas a palavra do Senhor vai dizer que por essa dispersão do povo, o Senhor vai e levanta os conhecidos como juízes, como nós vamos ver na palavra do Senhor, que eram homens, eram mulheres na qual o Senhor inspirava, na qual o Senhor dava autoridade para eles liderarem o povo de Israel. E quando nós vemos aqui na história, vamos dizer que e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam. Porém, tinha uma coisa que também se repetia no dia que os juízes julgavam. Assim como aconteceu com Moisés, assim como aconteceu com Josué. Enquanto eles estavam vivos, o povo obedecia à voz do Senhor. Mas era só eles morrerem, era só passarem, que o povo logo se esquecia de Deus. Como é que pode o homem manter tanta sua fé no homem? O homem passa, irmãos. Mas Jesus Cristo, a sua palavra, ela vive eternamente. Mas continuando aqui, nós vamos ver que quando aquele povo obedecia ao Senhor, o Senhor levantava um juiz, e aquele juiz liderava e havia paz, não havia guerra. O Senhor dava direção em tudo ao seu povo. Porém, quando aquele juiz falecia, o povo esquecia de Deus, e logo o que acontecia com aquele povo? Vinha sobre ele as maldições. Lembra lá de Deuteronômio capítulo 30, Deuteronômio capítulo 28, que esse mesmo povo jurou dizendo que nós obedeceremos. Lá em Deuteronômio 28 vai dizer que bendito serás tu na cidade, tu no campo, fruto da tua amassadeira. E ali o Senhor vai dizendo todas as bênçãos que viriam sobre aquele povo. Se tão somente guardares e obedeceres os meus mandamentos. Ou seja, enquanto aquele povo estava em obediência, havia a bênção do Senhor sobre aquele povo. Mas no momento que aquele povo deixava de seguir a sua palavra, logo lhe sobrevinha as maldições descritas também no capítulo 28 de Deuteronômio. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? É que quando nós vamos ler esse texto, vai dizer que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra de Judá. Mas o Senhor não prometeu
que haveria abundância. O Senhor não prometeu que era uma terra que emanava leite e mel. O Senhor não prometeu que daria o pão para cada um deles. Por que agora na terra que emana leite e mel, há fome? Só temos duas ocasiões, e elas são: a primeira, o Senhor muitas das vezes nos deixa passar por privações para nos provar, para provar a nossa fé. Quando nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 8, ele vai dizer assim: e te humilhou, e te deixou ter fome, para saber o que havia no teu coração. Como assim? Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu fiquei pensando, como é que pode Deus fez o povo ter fome, como assim? Parece que o Senhor vai querer se agradar da nossa miséria, mas não. O Senhor me fez entender o que realmente o texto quer dizer. E eu vou explicar para os irmãos apenas com um exemplo. Imagina uma criança, 11h50 da manhã, o horário de almoço de criança normalmente é meio-dia. Aí a criança implorando para a mãe: mãe, me dá bolo, me dá biscoito, me dá bolacha, eu quero comer besteira. Aí a mãe vira para o filho: filho, não, você não vai comer. Por quê? Porque daqui a pouco é o horário do alimento, do almoço. Então a mãe, ela deixa a criança ter fome, para depois alimentá-la com aquilo que era melhor. Então o Senhor deixou aquele povo ter fome, porque aquele povo não estava entendendo o que era o verdadeiro alimento. Eles estavam falando: espera, porque o que é meu eu ainda vou entregar a vocês. Então existem duas situações, uma na qual o Senhor te deixa ter fome, às vezes Ele nos deixa passar por uma prova, por uma privação, para que nós aprendamos a temer o Senhor e ter o melhor dEle. E a segunda opção, que foi o caso desse povo, que a fome vem quando há desobediência. Porque quando entra a desobediência, entram as maldições do Senhor sobre as nossas vidas. No momento que nós deixamos de seguir a palavra de Deus, nós não abrimos uma brecha, nós derrubamos todas as muralhas novamente. E Satanás, a palavra do Senhor vai dizer que ele vem com 7 demônios piores e entram na nossa vida. Quando nós estamos em desobediência. Porque uma coisa, irmãos, é nós errarmos sem ter o conhecimento. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas outra coisa é nós conhecermos a palavra de Deus e nós cometermos o pecado, errarmos com consciência. É diferente. Quando nós erramos com consciência, nós estamos fazendo um pacto, uma aliança com o próprio Satanás. Porque o Senhor, Ele disse lá no Salmo 91, aquele que habita, está abaixo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi, Ele é o Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. E continuando, ele vai dizer, que mal algum chegará à tua tenda, e 1000 cairão ao 10.000 à tua, mas tu não serás atingido, pois eu te guardarei debaixo das minhas asas. Depois nós podemos até ler esse salmo. Então o Senhor vai dizer todas as suas bênçãos ali no Salmo 91. Mas é para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então você tem que habitar sobre a sombra do Onipotente. E para estar debaixo das asas do Senhor, é estar de acordo com a sua palavra. Aquele que me ama, guarda os meus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E o que são os mandamentos do Senhor? É a sua palavra. Então quando nós estamos em obediência, as bênçãos do Senhor vêm sobre a nossa vida. Mas no momento que deixamos de cumpri-la, nós damos brecha para Satanás entrar com suas maldições. E continuando o texto, ele vai dizer, que sucedeu que nos dias que os juízes julgavam, houve fome na terra de, qual o nome da terra? Belém. Talvez vocês não estejam não seja um nome muito conhecido, mas a palavra Belém significa casa do pão, a casa da provisão. Como pode um lugar conhecido como casa do pão não ter pão? É igual uma vez eu cheguei numa padaria e não tinha pão. E o dono da padaria brigando com o padeiro. Você não pode deixar faltar pão aqui? Eu vivo de pão? Como é que vai faltar pão? E é o que aconteceu com esse lugar. Um local conhecido como terra próspera. A casa da provisão. Agora estava passando por fome e escassez. Não tinha mais, a farinha já estava mofada. As prateleiras estavam vazias e cheias de teias.
E onde estava aquela promessa que o Senhor disse que haveria fartura? Onde estava? E continuando, vai dizer: e houve fome na terra de Belém de Judá, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque. Agora nós vamos entender por que um homem, ele pega a sua família, ele pega a sua esposa, os seus 2 filhos, que estavam na terra do pão, na casa da provisão, e leva eles para a terra de Moabe. Moabe é uma terra que não fazia parte da terra dos povos de Deus. Moabe vai ser a descendência lá de trás do fruto do incesto, do fruto no qual teve Noé e suas 2 filhas, que geraram o povo amonita e o povo moabita. Aqueles povos que lá atrás perseguiram ao Senhor, povos que lá atrás perseguiram e tentaram ir contra o povo de Deus. E como é que pode agora um homem pegar a sua família e levar eles para uma terra gentílica, levar eles para uma terra que adora deuses estranhos? Para você ter noção, o povo de Moab era conhecido por adorar o Deus conhecido como Moloque. Moloque, sabe como é que era o culto a Moloque? Aqui nós cultuamos ao Senhor com louvores, com adoração, com a oração, com a pregação da palavra. Mas sabe como é que eram os cultos que eram oferecidos a Moloque? Sacrifícios de crianças. Crianças tão inocentes, eles pegavam, colocavam nas bacias e ofereciam aos deuses de Moloque. E como é que pode um homem da descendência de Judá, vamos dizer assim nos dias de hoje, como é que pode um homem pegar a sua família e levá-la para o mundo? E levá-la para a terra de Moabe? Como pode isso, irmãos? E continuando, ele vai dizer assim, verso 3, verso 2 ainda: era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, e dos seus 2 filhos Malom e Quilião, efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Agora nós vamos observar um pequeno detalhe. A igreja consegue falar para mim o versículo 4, 3? Só a primeira parte, o que está dizendo aqui? E morreu. Sabe por que Elimeleque morreu, irmãos? Porque o salário do pecado é a morte. Esse homem disse que ele estava com... Ele viu que havia fome chegando na terra. E ele decidiu ir para a terra de Moabe. E a causa, a conclusão que chegou à vida de Elimeleque foi a morte, por desobedecer a palavra de Deus. Porque nós vamos ver mais para frente o que Elimeleque fez. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos. Antigamente, irmãos, hoje as mulheres têm um pouco mais de independência, as mulheres podem trabalhar, elas podem fazer o seu próprio empreendimento. Antigamente, na cultura judaica, na cultura dos povos antigos, a mulher era muito dependente do homem, de tal forma que se seu marido morresse, ela era como se fosse uma excluída da sociedade. A vida dela parecia que não servia mais nada, porque o seu marido havia morrido. Tem uma cultura ainda hoje, no dia de hoje, se não me engano, é a cultura indiana, os hindus. Eles fazem isso, e quando o marido morre, a mulher fica vivendo como se não fosse nada. Não tem emprego, não tem nada, não tem alimento. Agora imagina uma mulher que saiu da casa do pão, porque o seu marido o levou para a terra de Moabe, para a terra de deuses estranhos, e lá o seu marido morrer. Imagina eu quantas vezes Noemi chegou e falou assim: ó meu marido, por favor, não vamos para lá, não vamos para a terra de Moabe, o Senhor vai prover todas as coisas aqui. E um detalhe interessante, que quando nós vamos ler lá no verso 22 do capítulo 1, vai dizer assim, quando Noemi está voltando, ela diz: assim Noemi voltou, com ela sua nora Ruth, a moabita, que voltava dos campos de Moabe. Verso 21, perdão. Noemi disse assim, 20:
Porém ela lhe dizia: não me chameis Noemi, chamai-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Agora, ela vai dizer: cheia parti, porém vazia o Senhor me fez retornar. Então, para pensar, se o texto está falando que aquela família saiu da terra de Belém porque havia o que em Belém? Fome. Mas Noemi agora está dizendo que na verdade ela saiu cheia, ela não estava com fome, a fome passou perto de Belém, mas por não confiar em Deus, um homem levou toda a sua família à ruína e à queda. Por não confiar em Deus, porque ela vai dizer que ela saiu cheia e voltou vazia. Um homem, por não confiar no Senhor, levou a própria morte, e nós vamos ver mais para frente, a morte dos seus 2 filhos. E se não fosse o Senhor e a fidelidade dessa mulher, até mesmo ela haveria perecido. Porque quando nós continuamos o texto, vai dizer que, e morreu Elimeleque. E pensamos assim, aquela mulher poderia simplesmente dizer assim: pronto, meu marido morreu, agora eu vou voltar para a terra de onde eu nunca devia ter saído, vou voltar para a terra de Belém de Judá. Mas o que acontece? Os seus 2 filhos, verso 4, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. A consequência daquele homem ter amado o mundo, a consequência daquele homem ter levado a sua família para o mundo, por não confiar no Senhor, fez agora com que os seus filhos se perdessem também. Quem sabe os seus filhos, quando eles saíram, eles ainda eram pequenos, não tinham poder da decisão, e a sua esposa foi por obediência ao seu marido, porque ela tinha que o seguir. Mas agora que o seu marido morreu, ela poderia voltar, mas os seus filhos decidem ficar. E no momento que os seus filhos decidem ficar, um detalhe interessante, que na terra de Moabe, a única coisa com que eles poderiam trabalhar seria confeccionando ídolos, trabalhando como um artesão, porque lá eles não tinham a cultura de plantar o trigo, de plantar ali para fazer o pão, eles não tinham essa cultura. Então, a consequência daquele homem fez agora com seus filhos se tornassem idólatras e tomassem mulheres de outros povos, ou seja, seguindo o mesmo caminho do pai. E continuando o texto, vai dizer no verso 5, e morreram também Malom e Quilion. E morreram também ambos, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Por que eu estou lendo o texto, irmão? Para nós entendermos o que realmente esse texto quer dizer. Agora, essa mulher já estava livre do seu marido e livre dos seus 2 filhos. Agora sim, ela poderia tomar uma decisão por si mesma. Ela poderia dizer: voltarei sim para a casa de Judá, onde não devia ter saído, ou ela poderia simplesmente ficar ali, moribunda. Mas a palavra só vai dizer que ela ouviu falar que na casa de Deus o Senhor havia levantado uma bênção e dado pão ao povo. Ela ouviu falar que o Senhor havia passado sobre a sua terra e abençoado. E a continuação no verso 6, então se levantou ela com suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe, ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. E agora é que nós vamos começar a entender o que realmente o Senhor quer nos mostrar através dessa mensagem, irmãos. Nós já entendemos que por causa da desobediência, as maldições vêm sobre as nossas vidas. E também nós temos que entender, ainda mais nós os homens, os cabeças da família, que muitas vezes por conta das nossas atitudes, das nossas escolhas, sem consultar o Senhor, toda a nossa família pode ir à perdição e à ruína. Quando nós tomamos uma decisão fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus quer nos ensinar, e decidimos sair da direção do Senhor, a morte pode estar passando ao seu lado. Pode estar passando ao seu lado. Por isso nós temos que tomar cuidado. E continuando, irmãos, nós vamos ver aqui no texto, agora Noemi, ela decide voltar para a sua terra, porém ela se vira para as suas 2 noras, e fala: ora,
é melhor vocês voltarem para a casa do seu pai. Não é bom vocês ficarem aqui. Porque olha só, eu não vou ter mais filhos. E ainda que eu arrumasse o marido tivesse um filho hoje, vocês esperariam até a idade deles? Ou seja, vocês ficariam à margem da sociedade, desse jeito largados, esperando. E Noemi tentando convencer aquelas mulheres. Só que nós vamos ver, irmãos, a diferença das duas noras, porque em uma nós vamos ouvir assim, Noemi falando, que a órfã ela vira para sua sogra Noemi, ela a beija, ela fala, eu vou ficar contigo, mas Noemi insiste, e ela aceita a repreensão de Noemi, ela a beija no rosto e volta para sua casa. Mas Ruth não, nós vamos ver que Ruth, ela insiste, e olha só o que ela vai dizer no verso 16, porém Ruth disse para Noemi, não me insista comigo para que eu me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmão, acho que você ainda não compreendeu a profundidade do que essa mulher está falando. Essa mulher é uma o quê? Uma moabita. Essa mulher não conhecia Deus. Essa mulher nunca ouviu falar de Deus, vamos dizer hoje, de Jesus. Era uma pessoa ímpia, totalmente mundana. Uma mulher que cultuava a Moloque, que entregava filhos a Moloque. O que fez essa mulher querer seguir uma mulher que estava desamparada e que não podia dar nenhum futuro para ela? O que será que fez com que essa mulher olhasse para Noemi e falasse, eu vou ir com ela onde quer que ela for? O que fez com que essa mulher pensasse desse jeito, irmãos? O que será? Porque ela não tinha dinheiro, ela não tinha nem para onde voltar, porque ela vai dizer, agora eu tornarei para a terra de onde eu não deveria ter saído. E ela quer até trocar o próprio nome, agora me chamarei de Mara, porque a amargura do Deus Todo-Poderoso está sobre mim. Deus me afligiu com amargura. Mas o que fez com que Ruth amasse tanto a Noemi e decidisse ficar com ela? Convenhamos aqui, vamos pensar. Ainda que uma mulher, uma pessoa, ame outra, ainda que ame muito, mas se tiverem muitas coisas que vão impedir, como por exemplo, ela poderia não ser aceita na terra de Judá, poderiam simplesmente expulsá-la, não aceitá-la. E ela deixaria toda a sua casa, a casa dos seus pais, a casa de sua mãe, onde ela veria segurança, onde ela poderia ter, sim, com garantia, um novo marido, uma nova família. Mas ela decide deixar tudo isso para trás para seguir Noemi. Eu vou te dizer o que fez ela seguir. Porque ela viu Deus através de Noemi. Como o nosso testemunho, ele impacta as pessoas que estão ao nosso redor. Uma vez eu ouvi falar assim, que para muitos, você que está assistindo, você que está aqui, para muitos que estão lá fora, você vai ser a Bíblia que o mundo vai ler. Porque o mundo não para ler, as pessoas não param para ler a Bíblia, mas elas olham a tua vida, que é uma carta viva. E qual tem sido o teu testemunho para as pessoas lá fora? Qual tem sido o teu testemunho dentro da sua casa? Qual tem sido o teu testemunho dentro do seu trabalho? Qual tem sido o teu testemunho dentro da tua família, da tua parentela? Muitas vezes nós oramos, brigamos com Deus, Senhor, converte meu marido. Deus, converte a minha esposa, Senhor. Ah, Senhor, os meus filhos. Mas qual testemunho você tem apresentado para eles? Porque é muito fácil, irmãos, botar a Bíblia debaixo do braço no domingo, passa o dia todo fazendo um monte de coisa, vê jogo, vê Faustão, vê tudo, nem Faustão tem mais, vê essas coisas na televisão, e botar a Bíblia debaixo do braço no dia do domingo e ir para a igreja caminhando. Caminhando eu vou para Canaã, vou louvar o Senhor, vou lá buscar minha bênção, como fala, é muito fácil nós fazermos isso. Mas a palavra só vai dizer que pelos seus frutos os conhecereis. Qual tem sido o fruto que nós temos apresentado, irmãos? Qual tem sido
o nosso testemunho perante o mundo. Porque eu vou te dizer uma coisa, às vezes você pode até pensar, não, ninguém me observa, eu sou o crente 007, ninguém sabe que ele é crente, está escondido. Mas eu vou te dizer uma coisa, o mundo vê a luz que está em você, porque onde a luz passa, incomoda as trevas. Pedro simplesmente estava quietinho, só de olhando assim, ó, o Senhor está ali, ó, vai ser crucificado. Chegou a mulher nele aí, ei, você é um deles, não é? Não, eu não sou, mas tu fala como um deles, a tua fala te condena. Ou seja, ainda que nós viemos tentar nos esconder, irmãos, não se pode botar a luz debaixo, elas têm que estar no alto. Ou seja, aonde nós estamos passando, nós temos que iluminar. Mas será que essa luz que nós estamos iluminando tem sido luz ou tem sido trevas? Quantas vezes nós reclamamos, Senhor, por que eu não consigo alcançar os meus parentes, Senhor? Por que eu não consigo alcançar a minha família? Eu estou há 10, eu estou há 15, estou há 20, 30 anos, e não se convertem, não aceitam ouvir. Como é que nós podemos querer apresentar um Deus que nós só acreditamos da boca para fora, mas e quando a adversidade vem, a primeira coisa que nós fazemos é fugir para Moabe? Como é que nós podemos querer que os nossos parentes se convertam, que a nossa família seja resgatada, sendo que quando o calo aperta, nós já vamos correr para o mundo? Ah não, está muito difícil ficar na igreja, muita provação, muita tentação, não consigo. Como é que nós podemos dizer que servimos ao nosso Deus, se quando as coisas apertam, ah não, a luz está muito cara, vou botar um gato no relógio, é um miauzinho, ninguém vai ver, ninguém está vendo, Deus está vendo, irmãos. Jonas tentou fugir da presença de Deus, mas ainda que ele subisse mais alto, ou mais profundo mar, o Salmo 139 vai dizer que até ali, a minha mão te guiará, até ali os olhos do Senhor estavam sobre ele. Os olhos do Senhor estão sobre as nossas vidas, irmãos, em todo o tempo, quando ninguém nos vê, lá no nosso trabalho, na nossa faculdade, em casa, seja onde for, o Senhor está nos vendo. E continuando o texto aqui, irmãos, nós vamos ver que Ruth, ela não simplesmente disse para Noemi, eu vou te seguir para onde quer que você for. Ela diz, eu vou te seguir para onde quer que você for. Mas a órfã também queria seguir a Ruth para onde quer que ela fosse. Mas quando Noemi disse o que ia acontecer com ela, ela logo deu um passo para trás. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai, que lá é mais tranquilo mesmo. Mas aqui nós vemos a diferença entre Orfa e Ruth. Porque Ruth, a órfã, ela amou a Noemi. Ela aprendeu a amar Noemi. Ela viu que Noemi, ela não foi para aquela terra por livre e espontânea vontade. Ela viu que Noemi simplesmente não foi para lá porque ela quis, mas ela foi forçada pelo seu marido. Mas ela viu que mesmo mediante a aflição, mesmo mediante a perder o seu marido, a perder os seus 2 filhos, aquela mulher na terra de Moabe não deixou de mostrar quem era o seu Deus. Mesmo aquela mulher passando por todas aquelas situações, ela disse, aqui, eu vou testemunhar quem é o meu Deus. Quer seja em Moabe, quer seja em Belém, quer seja em qualquer lugar, em Maria Helena, no Rio de Janeiro, em Brasil, qualquer lugar, irmãos, nós temos que testemunhar quem é o nosso Deus. E por causa do testemunho dessa mulher, uma moabita, uma vida foi alcançada, uma vida que estava predestinada ao inferno, que estava direcionada à perdição, porque não conhecia a verdade, porque não conhecia o Deus vivo, foi resgatada pelo testemunho de uma mulher fiel ao Senhor. E o que aconteceu é que essa mulher, Ruth, ela vai dizer que ela disse, eu vou te seguir, Noemi, onde quer que você fores, porque o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. A diferença de Orfa e Ruth é que Ruth aprendeu a amar Noemi, mas também aprendeu a amar ao Deus de Noemi. Ruth, ela queria saber quem era aquele Deus que ela servia, que mesmo mediante a tanta aflição, aquela mulher não perdia a fé, que mesmo mediante a tanta angústia, aquela mulher sabia que o Senhor iria resgatá-la. Ruth olhou para esse comportamento e disse, eu quero ser uma mulher como essa, mas não só uma mulher, eu quero conhecer o Deus dela.
As pessoas têm que olhar para nossas vidas e olhar, eu quero conhecer o Deus que Ele serve. Nós temos que arder, irmãos. Nós temos que, onde nós passarmos, deixarmos o rastro do bom perfume de Cristo, o aroma suave. Onde nós passarmos, as pessoas, você é crente, não é? Você é um cristão. Sim, a tua fala te condena, a tua vestimenta te condena. Mas hoje não, irmãos. Hoje não é bem assim. Hoje, não. Aquela famosa frase que está escrita no portal do inferno. Não tem nada a ver. Hoje o crente não é diferente. Hoje o crente não tem testemunho porque o crente quer ser como o mundo. Porque o crente não quer fazer diferença. Porque o crente não quer ser incomodado. Para ele tá bom só botar a Bíblia debaixo do braço, ir lá na terça-feira, no domingo, ouvir um culto e voltar para casa. Mas não, irmãos. A prova só vai dizer que quando nós nos encontrarmos diante dele, lembra da parábola dos talentos? A um ele deu 10, a outro 5, a outro 2, a outras 3 e a outro 1. Ele vai nos requerer algo quando vier nos resgatar. E o que ele vai requerer de nós? Dinheiro? Ele não precisa disso, ele é o dono do ouro e da prata. Ele vai pedir o que de nós? A nossos bens? Ele não precisa, ele é o Senhor de toda a criação. O que ele vai pedir, irmãos? Onde estão as almas? O que você fez com os dons que eu te dei? O que você fez com o dom da vida que eu te dei? É isso que o Senhor vai requerer de nós. E as almas? Como é que nós vamos nos apresentar? Tinha um louvor da harpa antigo, eu não lembro muito bem. Mas ele dizia, como eu vou me apresentar diante do meu Senhor de mãos vazias? E o que o Senhor quer das nossas vidas, irmãos, é que nós sejamos pescadores de almas. É que nós sejamos uma Noemi para uma Ruth que está perdida. Deus quer resgatar, irmãos. Às vezes você passa em frente à porta do bar, está lá o bêbado, o bebum, está lá o drogado, mas é aquele drogado que Deus quer restaurar e fazer dele um pastor, fazer dele um diácono, um servo de Deus, uma serva de Deus. É aquela prostituta, é aquela pessoa travestida, que Deus quer resgatar. É aquela pessoa marginalizada pela sociedade, Deus quer resgatar ela porque ela é uma vida como eu e você. Muitas das vezes olham com um olhar de julgamento. Esse aí não adianta mais, esse não presta. Esse daí ainda tem coragem, a audácia de falar, esse aí só Jesus na causa. Se é só Jesus na causa, então tem solução. Porque para Ele todas as coisas são possíveis. Nós não podemos simplesmente olhar, irmãos, com um olhar de desprezo. Temos que ter o olhar de Jesus, de misericórdia, de amor. Mesmo que a tua vida esteja no inferno. Porque é o que Satanás tenta fazer dia e noite, é infernizar a nossa vida nessa terra, tentar nos oprimir. Para que eu vou oprimir Noemi, para que ela não abra a boca, para que ela não pregue. Se Noemi ficar aqui, ela vai resgatar mais moabitas. Então foi isso que Satanás tentou fazer com Noemi. Eu vou matar os filhos dela, eu vou matar o marido dela, ela não vai proclamar, ela não vai testemunhar. Mas Noemi disse, assim como disse Ruth, o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Noemi disse, eu não vou deixar de servir o meu Deus. Ainda que eu tenha perdido meu marido, ainda que eu tenha perdido meu trabalho, ainda que eu tenha perdido tudo, como Jó, eu vou continuar fiel ao meu Deus. Aí é que entra o mistério, irmãos. Aí que entra a revelação da palavra do Senhor, sabe por quê? Porque nós vemos uma mulher desamparada, uma mulher perdida, sem ter o que fazer, sem futuro, sem destino. Você se encontra assim essa noite, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer da sua vida. Eu vou te ensinar um segredo. Na verdade, Noemi vai nos ensinar um segredo. Quando ela estava na terra de Moabe, ela se preocupou com as vidas. Quando você em Moabe se preocupar com as vidas, se preocupar com as coisas de Deus, em Belém, Deus não deixa faltar nada. Quando lá em Moabe você cuidar das coisas de Deus, em Belém Deus cuida de você. Ele cuida de você em Belém, Ele cuida de você em Moabe, Ele cuida no seu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua saúde, quando você se preocupar com as coisas de Deus. A palavra vai dizer, buscai o reino dos céus e a sua justiça em primeiro lugar, Ou seja, temos que buscar o reino de Deus. Quando nós consagramos a nossa vida, irmão, nós não temos noção do quanto vale uma alma para o Senhor. Nós não temos noção do quanto realmente vale uma alma, irmãos.
A ponto do próprio Senhor dizer que Ele largaria 99 para ir atrás de uma ovelha perdida. Quando o nosso coração estiver assim, eu vou largar, não, mas muitas vezes nós pensamos só nas nossas coisas. Ah, não, está chovendo, não vou evangelizar hoje não. Pô, está tão frio. Pô, hoje meu dia foi atribulado, tomei aquela fechada, ouvi aquela palavra, aquela indireta no trabalho. Eu não vou pregar para ninguém nesse lugar aqui não, que todo mundo vai para o inferno. Tem crente que age assim, irmãos. Mas o verdadeiro adorador, o verdadeiro crente, não importa o que aconteça, ele está ali. Eu quero almas, Senhor, me dá almas, Senhor, me dá almas, Senhor. Como disse aquele pregador, dá-me almas, senão morro, Senhor. O verdadeiro adorador, ele quer adorar, ele quer ganhar almas, ele quer fazer o reino dos céus avançar, ele quer fazer o reino de Deus crescer. Não importa o que aconteça, porque ele sabe que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que será revelada em nossas vidas. Nós não temos noção, irmãos. E continuando aqui, como eu disse, quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida de você. Quando Noemi, ela sai da terra de Moabe, ela vai voltar para a terra de Belém de Judá, ela já volta dizendo, não me chamem de Noemi, que era agradável, me chamem de Mara, porque com amargura me tratou todo o Senhor. Ela estava falando assim, isso que eu estou passando é o castigo de Deus na minha vida, eu mereço isso. Então não vem me consolar, não precisa falar nada. Deixa eu aqui. Olha o pensamento dela. Ela não conseguia enxergar, irmãos, ainda o cuidado de Deus na vida dela. Porque quando Ruth decide ir com ela para a terra de Belém de Judá, Noemi não tinha mais forças para trabalhar. Seus braços já eram cansados, enfadados da vida. Mas Ruth, ela fala, minha sogra, fica aqui, eu considerando ela como uma mãe, minha mãe, fica aqui, eu vou lá, eu vou trabalhar. Ela vai simplesmente humilde, passando por um lugar colhendo espigas, e colhendo, e colhendo. De repente um homem, não simplesmente um homem, um dos mais ricos de toda a região, ele olha para aquela mulher, um homem já velho, ele olha para aquela mulher e fala assim, nossa, ele ouviu, olha só o testemunho como é que chega, essa é a Ruth de quem tanto falavam. Essa é a mulher que abandonou a sua família, a sua casa para viver com Noemi. Essa mulher que abandonou tudo que ela tinha, o futuro dela, para seguir uma mulher que estava abandonada, por amor a ela. Não, vocês vão fazer o seguinte, deixa cair mais trigo pelo lugar, para ela poder pegar. Porque essa mulher é fiel. E o Senhor usa a vida de Ruth, para abençoar agora Noemi. Ou seja, Noemi se preocupou com Ruth lá em Moabe. Agora em Belém, Deus está usando Ruth para abençoar a vida de Noemi. Tanto que quando nós vamos continuar no texto, meu Deus, a hora já está passando. Quando nós vamos continuar no texto, nós vamos ver que o nome desse homem é Boaz. E Boaz, ele manda abençoar aquela mulher. E quando ela, imagina, Ruth chegando com aquele monte de fardo em casa, e Noemi pensando, minha filha, o que você fez? Como é que você conseguiu isso tudo? E ela vai responder assim, o Senhor nos abençoou, nos agraciou, enviou Boaz para nos abençoar. O Senhor enviou. Aquela mulher já estava tendo experiências com Deus. E agora estava edificando a fé de Noemi, que se achava amargurada. Ela não conseguia ver o cuidado de Deus na vida dela. A ponto de que nós vamos ver que quando Noemi, ela instrui a Ruth a se deitar nos pés de Boaz, que era uma forma ali de dizer que ela queria que ele fosse o remedor, o resgatador da vida dela. Quando aquela mulher chega naquele lugar, o homem olha para ela, como é que você pode querer tantos homens ricos, bonitos, e você vem logo a mim, um homem velho? Como é que você pode... Nossa, eu estou maravilhado com a sua fé. Você poderia ir pelo olho grande, mas não, você está indo pela fé. Você está seguindo o caminho de Noemi. E vai dizer ali que o Senhor usa a vida de Boaz, resgata a vida de Ruth e a vida de Noemi. Boaz, ele se casa com Ruth. Interessante agora, olha só mais uma revelação do Senhor. Aquela mulher que ninguém dava nada. Vou pedir para você abrir. Abre em Mateus aí, por favor. Abre no telão, os irmãos não precisam abrir não, presta atenção no telão. Aquela mulher que ninguém dava nada. Aquela mulher que era esquecida, abandonada.
mas que Noemi se preocupou com ela, que o Senhor usou a vida agora de Ruth para abençoar a vida de Noemi, usando a vida de Boaz. Aqui nos faz entender que Boaz é Jesus na vida de Noemi. Você quer ter um resgatador sobre a tua vida? Quer que o Senhor te abençoe? Cuide das coisas de Deus. Olha agora interessante aqui, irmãos. Uma coisa que muitos de nós desprezamos. Mateus capítulo 1, verso 1. A genealogia de Jesus Cristo. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó. Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá, e Perez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou Salmão, e Salmão gerou de Raabe Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi, e Davi gerou a Salomão, que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, e Roboão gerou Abias, e Abias gerou a Asa. Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, e Manassés a Amon, Amon a Josias, e Josias gerou Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. Olha o estudo que nós temos tendo. E Zorobabel gerou Abiúde, e Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu quem? Da qual nasceu quem? De uma mulher moabita, largada, esquecida pelo mundo. Deus usa a vida de Noemi para dizer, não, para o mundo ela está esquecida, mas para mim, do ventre dela, vai vir o resgatador, Jesus Cristo, o Messias. Você não entendeu, irmãos? Era para estar glorificando de pé, ela gerou Jesus Cristo, o Messias. Muitas das vezes nossos olhos estão tapados, nós não enxergamos, às vezes desprezamos, mas é aquela vida que Deus quer usar, através da vida de Ruth, que se casou com Boaz, veio a ser a geração de Jesus Cristo. Como a palavra de Deus é maravilhosa, irmãos, e eu já vou terminar a palavra, mas o que o Senhor quer trazer para nossas vidas essa noite, é que, se nós nos posicionarmos, se nós testemunharmos, tivermos um testemunho vivo, de acordo, sermos uma mulher, um homem de oração, um homem de leitura da palavra, um homem que cuida do seu lar, um homem que tira os trambiques, que tira os gatos, que tira as apostas, que tira todas essas mazelas do mundo, essas coisas que vão tentando entrar na igreja, uma pessoa que não se conforma com esse mundo. Se nós nos tornarmos esse cristão, o Senhor vai gerar vida através de mim e através de você. E ainda que você venha estar sofrendo por uma situação que não foi você que causou, ainda que você venha estar sofrendo, debilitado por consequência de outros, simplesmente continue sendo fiel, porque o Senhor está te olhando, o Senhor está te vendo. E era como diz aquele texto, na qual a viúva tinha aquele pouquinho de azeite, mas quando ela dividia aquele pouco de azeite que ela tinha, mais as botijas dela se enchiam. Você pode estar pensando, beleza, irmão, amém, irmão, eu tenho que testemunhar sim, mas como é que eu vou testemunhar? Não conheço quase nada, conheço bem pouco. Mas ainda que você testemunhe um pouco que você tem, o pouco que você tem na mão de Deus se transforma em muito. O pouco conhecimento ou a fé que você tiver, o Senhor vai transformar, o Senhor vai te dar capacidade, vai te capacitar para alcançar vidas e resgatar almas para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe por essa palavra no nome de Jesus.